bem-vindos. Agora temos a apresentação do Rutize. É uma startup com um projeto bem legal que irá apresentar ele é Gamba. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Som teste, ok. Boa tarde a todos. É bom estar aqui de volta na Unicamp. Eu sou filho da Unicamp aqui, então, e da matemática, do EMEC. É bem bacana poder estar aqui trazer um pouquinho para vocês do que a gente chegou a fazer e o tema em particular de hoje, acho que deve trazer algum insight para vocês, é basicamente mostrar como esse projeto de pesquisa de um aluno chegou a virar uma startup, tá? A startup em si hoje, a palestra aqui é do Caio Reina e minha, então, por quê? Porque são os dois que começaram basicamente o tema da pesquisa, tá? O Caio já começou. Vou trazer então um pouquinho da pesquisa científica e um pouquinho do lançamento da startup, tá? A primeira parte aí é mais a história de onde começou, por que a gente começou nesse tema. Tudo começou também com esse meninão aí, jovem, o Caio, estudando lá na Unesp, engenharia cartográfica, nada a ver com matemática, né? Sim, mas tem. Depois a gente vai ver que mesmo para estudar mapa vai muito do que a gente vê na matemática. E ele gostou muito da parte de matemática aplicada, otimização computacional, e trouxe a pesquisa dele, no meio do curso, para a iniciação científica dele, para áreas relacionadas ao tema. Então ele estudou aqui a roteirização de veículos, o problema de p-medianas, escolheu conhecer o algoritmo genético, que a gente vai ver mais para frente, e gostou muito do problema, seguiu para o mestrado. No mestrado tocou uma tese lá na Poli, abordando justamente o problema de roteirização ainda, agora um pouquinho mais complicado. Ele começou a colocar restrições de janela de tempo, continuou com o algoritmo genético, a gente vai ver por quê, e saiu para trabalhar. Depois ele estava em 2015 já experimentando logística nas empresas de consultoria, ainda aplicando modelagem matemática em projetos de malha. A área de logística é um ponto forte nosso em comum aí. E acabou aplicando esse algoritmo aí que ele desenvolveu no mestrado em vários projetos aí nessa consultoria e outros. Aí chegou um ponto que ele falou, não, tá bom, acho que vale a pena arriscar esse projeto aí como produto. Vamos ver o que dá? E foi o que aconteceu com a Rutize, tá? E onde é que a gente se encontra aí no caminho? O Caio então veio da Unesp, passou pela USP, Poli, trabalhou bastante em empresas de roteirização e consultoria e aplicando aqui conhecimento de matemática, malha logística, em problemas de malha logística, em problemas de supply chain. E eu também vim da matemática, da Unicamp, passei pelo IMEC aqui. Acho que, assim como vocês aí, chegou no mercado, não sabia muito o que fazer com a matemática, se ia ser professor ou não. Aí descobri matemática aplicada, entrei no curso e falei, acho que tem algum sentido. Conheci a Unisoma, com o Moretti, com o Taubio. Entrei lá, me diverti bastante como consultoria, comecei a trabalhar bastante, vi que tinha futuro aplicar matemática no mercado, na indústria, em tantos locais. Acho que uma das coisas que me pegou bastante foi pesquisa operacional. E a gente foi crescendo, vendo o potencial disso. Depois a gente foi para UI, uma consultoria Big Four, grande já, né? Aí eu saí de uma empresa pequena para uma empresa grande, continuei trabalhando mais ainda, foi onde eu encontrei o Caio. Essa foi nosso momento que a gente já estava ali, beleza, a gente descobriu que a matemática tem potencial, tem futuro no mercado, deu muito trabalho, a gente estava trabalhando, a gente descobre depois que a gente consegue trabalhar 3 turnos por 3 meses sem parar, a consultoria é assim, aí a gente fala, já que está nesse ritmo, e a gente tem uma ideia aqui legal, o Caio me chamou para um café uma vez e falou, olha, tem uma ideia aqui,
Tá guardadinha desde o mestrado. Tô querendo fazer isso aqui virar um produto. Vamos tentar? Vamos. Aí, ao invés de trabalhar muito, só para a empresa, a gente resolveu arriscar fazer o nosso negócio com esse produto de oferecer o problema, a solução, né, de roteirização de veículos para empresas que precisavam desse tratado, desse problema resolvido. E aí, tomou coragem primeiro, estava mais preparado, saiu da UI, fundou a Rotize e a gente foi fazendo ela funcionar. Mas vamos voltar lá um pouquinho para o problema que iniciou tudo isso. Né? Vocês conhecem o problema de roteirização? Não. Nadinha? Esses dois problemas, de roteirização e das P medianas, são bem comuns em logística. Basicamente, o primeiro que é... Eu tenho vários pontos de serviço e preciso encontrar quais são os centros que atendem todos esses pontos. Para não gastar muito fazendo a distribuição dos bens. É como se fossem CTs e pontos que eu tenho que fazer entrega. Então, quais são os locais que eu tenho que posicionar minhas fábricas ou CDs no país, por exemplo, para que eu vá fazer a entrega desses pontos, desses bens, de forma a não gastar muito, né? Então, eu coloco o bem no CD e depois faço a distribuição. E o problema da roteirização, clássico, você tem uma frota de veículos, geralmente iguais, vários pontos de entrega para visitar. E você tem que escolher quais são as rotas, quais são a sequência de visitas que você tem que fazer. Só que nem tudo é tão fácil, né? O problema clássico de roteirização é assim, bonitinho, bem espalhado e tá fácil resolver. Aí na realidade a gente vai ver o problema real, tem um pouquinho mais de pontos, tem problemas mais densos, lugares mais densos para resolver, lugares mais abertos, tem muito mais veículos. E aí a pesquisa é justamente até onde a gente consegue ir com ele. Qual é o melhor formato de resolver esse problema? Qual é o melhor método, algoritmo para tratar isso? Bom, aí a gente volta para a questão de otimização. De otimização vocês estão craque já. Como é que está aqui a Maria Matemática? Tem gente de outro curso? Eu sou da física. Física. Bacana. Mas a questão da otimização acaba sendo comum para todo mundo. Na física, matemática, a maioria das engenharias. E basicamente a gente tem uma forma de escrever um problema e resolvê-lo, né? E basicamente a gente tem uma função, com vários, que descreve aí o que a gente classifica como bom ou ruim. Tem uma variável que vai descrever uma solução do nosso problema. E a gente quer encontrar quais são os valores ótimos que dão o melhor custo, o melhor ganho para a gente, se a gente estiver pensando em ganho, ou o menor custo, se a gente estiver pensando em custo, ou algo para minimizar. Bom, o problema está fácil, né? Só que na realidade a gente descobre que se a gente modelar um pouquinho melhor, a gente vai ver que o problema, a função só não resolve, não expressa todo o nosso problema. A gente vai ver que tem restrições. A gente coloca uma restrição, que é uma função que vai limitar esse espaço de busca e vai falar, olha, nem todas as variáveis estão boas. Algumas você não pode. Se você usar aquele valor de variável, não vai representar uma solução factível, uma solução que vale a pena para mim, então tem que colocar uma restrição. E aí muda a cara do problema. Mas basicamente essa é a forma de expressar o problema de otimização. A gente tem um valor, uma função objetivo, uma variável que descreve a solução, algumas restrições, e a gente tem que determinar agora qual é o melhor de x, qual é o melhor valor de x que vai minimizar essa função, ou maximizar, atendendo as restrições. A fórmula clássica aí da modelagem matemática. Esse ponto aqui já é um ponto importante que a gente tem que aprender. Modelagem em si, escolher qual é o valor de x que vai representar o problema, como que a gente vai expressar isso matematicamente, já é um passo importante. Exige criatividade aí, mas a gente pode começar de onde já
existe algo. Então, o problema de roteirização tem uma modelagem clássica, comum, conhecida, que é essa daí. A gente escolhe uma variável x, cria um conjunto aqui de pontos I e J, que é origem, destino, o conjunto de pontos. Tem uma lista de veículos, K, e você vai criar uma variável que para cada origem e destino, e para cada veículo, você vai associar 0 ou 1, para descrever se aquele veículo trafega por ali ou não. Se ele trafegar por ali, 1, se não 0. E aí a gente cria mais um monte de restrições para fazer as amarras para que nesse grafo aqui, uma vez que eu escolho um valor de x, ele represente de fato uma solução que é um veículo dando a volta no tracejado de ida e volta para o depósito. Então esse é o problema clássico. E aqui a função objetivo, que é minimizar um custo genérico. A gente está pequenininho, mas é um custo vezes essa variável x. Geralmente, no problema clássico de roteirização, a gente minimiza a distância. Então, eu quero andar pouco com esses veículos aqui porque eu quero economia. Não posso gastar muito. Um outro problema é minimizar a frota também. Aí depende muito da característica do problema. Se é uma indústria que já tem uma frota própria, minimizar a frota não faz muito sentido, porque ela tem aquela frota, está disponível, está paga, tem um custo lá associado. Então, ele quer minimizar a distância. Se é uma indústria que tem uma frota agregada, que a gente chama, os veículos não são deles, ele chama os motoristas para trabalhar, então me interessa primeiro minimizar os veículos, porque quanto menos motoristas ele chamar, menos ele vai gastar para fazer a mesma entrega. Também tem a questão da capacidade do veículo. Então, a soma de ocupação do veículo não pode exceder a capacidade de cada um deles. Outra característica fácil desse problema é que aí todos os veículos têm a mesma capacidade, são todos iguais. Ficou fácil assim? Ainda não, né? O mesmo problema clássico aqui, a gente vê que ele está numa classe de problemas NP-hard. Aquela classe de problemas que nada é fácil de resolver. Não é simples, não tem um algoritmo rápido para resolver, não tenho garantia de que isso vai sair rápido, e pior ainda, se eu aumentar muito o tamanho desse problema, aqui é um exemplo de um depósito com 30 pontos de entrega. Quantas soluções possíveis tem aqui? Basicamente é da ordem de fatorial. E 30 fatorial não é um número pequeno, é 10 com 30 zeros basicamente. Então, a gente não quer listar tudo, todas as soluções aqui, e tem que resolver esse problema. O que a gente faz? Bom, na matemática a gente tem duas frentes para trabalhar. As soluções exatas e as soluções heurísticas. Os métodos, né? Que são exatos e os heurísticos. Nos métodos exatos, a gente está preocupado matematicamente em provar que aquela solução é de fato ótima, porque a gente quer garantir que não dá para ir além daquilo. As soluções heurísticas, a gente abre mão do que é ótimo, porque eventualmente a gente pode gastar muito tempo para mostrar isso, mas tem algo com alguma qualidade razoável. Alguém sabe o que é heurística? Métodos exatos, programação linear, por exemplo. Acho que nos métodos exatos, programação linear é um método que resolve esse problema. A linear e linear inteira. Nas heurísticas, tem outras soluções, mas vamos ver o que é cada uma delas. Né? Heurística. O que é basicamente? A gente usa no dia a dia vários comportamentos para resolver problemas do nosso dia a dia assim, rapidamente, intuitivamente. Por exemplo, ir buscar pão na padaria. Como é que eu chego até a padaria? Escolher o que comer. Eu tenho alguma forma intuitiva de escolher aquilo sem me debruçar e falar, putz, qual que é a melhor balanço dietético que eu tenho que fazer aqui para balancear a minha nutrição, para ter tudo que eu preciso. Não, a gente vai no mercado, compra o que precisa, o que gosta, o que atrai, o que é razoavelmente satisfatório para a gente, que a gente aprendeu que atende nossas necessidades e pronto.
Heurística é isso, é uma forma de descobrir, encontrar a solução rápido, fácil. O exemplo que eu dei aqui do caminho mínimo. Quando a gente quer chegar de um ponto a outro, a gente não precisa escolher de forma exaustiva o mapa por completo de todas as soluções possíveis, de todos os traçados para chegar até a padaria, por exemplo. E daí escolher o melhor caminho que tem a menor distância para chegar rápido. Provavelmente eu gastei mais tempo escolhendo a menor distância do que chegando na padaria, né? A gente vai pela heurística, geralmente é a mais comum, a gente pensa nas vias principais, como é que eu chego até lá, pega as vias principais, também chego lá. Então, tem uma solução tão boa quanto a do melhor caminho lá, em tempo rápido. E aí, na literatura, para esse problema em particular, caminho mínimo, a gente tem inúmeros algoritmos e heurísticas aqui. Provavelmente o Waze, que a gente usa bastante, deve usar esse daqui. Alguém conhece ele? A estrela é se eu não me engano, que o Waze usava. Mas tem muita opção dentro dele. De novo, o foco aqui da heurística é balancear tempo e qualidade para encontrar uma solução. Mas não tem só heurística, a gente tem ainda embaixo das heurísticas as meta-heurísticas. E o que são meta-heurísticas? A gente vai juntar as heurísticas. Bom, tem várias classificações, tá? E tem vários tipos delas também que a gente vai ver. Mas uma meta-heurística são procedimentos que vão usar essas heurísticas de alguma forma para escapar daquele mínimo local que a gente encontrou no gráfico da função. Naquele exemplo inicial a gente tinha 2 mínimos locais. Será que dá para escapar e encontrar o ótimo? Geralmente uma heurística ela é meio míope, ela é construtiva ou por tentativa e erro e vai logo na próxima solução mais melhor do que a atual. E isso te prende no ótimo local muito cedo. Então, a meta-heurística tenta colocar mais inteligência naquela busca para te destravar dali ou te desviar daquele ótimo local e te levar a uma solução melhor, tão rápido quanto a própria heurística. Exemplos delas, alguém conhece? Tem bastante opção aqui e bastante aplicação em problemas que a gente vê no dia a dia com muita aplicação. Então, por exemplo, busca com memória. Lá do Glover, desde 86, busca tabu. Algoritmos evolutivos, é uma linha inteira de algoritmos, como o genético que a gente usou, que se inspira na biologia. A inteligência de enxame também se inspira na biologia, tem colônia de formigas, por exemplo. Aliás, a gente olha para a natureza sempre, né, para tentar buscar uma solução. Ela dá muitas ideias e ela está sempre otimizando. A própria busca local versus global com a Simulating Learning também é inspirada na natureza, agora nas moléculas em si. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, rapidinho? Bom, tem aqui uma classificação maior de meta-heurística, com outros vários. Outra muito famosa é essa daqui, a busca por vizinhança. A busca tabu. É criada por Glover, e ela usa essa palavra tabu para expressar a ideia que ela tem de tentar proibir, porque tabu é uma palavra usada pelos nativos para dizer que algo era sagrado, não pode ser tocado, está proibido. Então esse mesmo conceito é trazido para uma solução para dizer, olha, tá vendo esse ótimo local que você achou aqui? É tabu. Tá vendo aquele passo que você deu para chegar até esse ótimo aqui? Bloqueia. Põe na lista de memória lá que não pode ir. E ele continua, a própria heurística de busca continua com essa proibição e é levado para outro ótimo, eventualmente melhor que o anterior. E assim sucessivamente. Se você insistir, ele pode até encontrar o ótimo global. Então essa é a ideia da busca tabu. Já no Simulating Learning, a gente tem a ideia do processo térmico, por exemplo, com aço, de deixar ele quente para as moléculas terem mais energia, se ajeitarem e encontrarem a forma de cristal em que a estrutura fica mais forte, mais robusta. O pessoal da física aí tá.
pode dar mais dicas, mais insights. Mas é sempre olhando para algum processo que nos inspira. Nesse vídeo aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma busca naquele função um pouco mais cheio de altos e baixos, né? E conforme a temperatura baixa, esfria, a energia do sistema cai e ele começa a focar nos pontos que ele já encontrou, próximo dos pontos de ótimo global que ele já encontrou, até travar nisso daqui. Outra ideia da inteligência de enxame. Ele também se inspira na natureza para ver como eles resolvem alguns problemas, né? E aqui a gente está olhando para a questão do comportamento em colônia, em vários indivíduos. Dorigo já analisava isso daí, em 92, e propôs a ideia, mas geralmente essas ideias vão vindo e surgem por vários autores, tá? Então, aqui é um deles que trouxe e tem algum marco sobre o assunto. Basicamente, as formiguinhas vão... E aqui é um conceito interessante que a gente trabalha cada formiga como se fosse uma solução do problema. Então, cada uma delas está procurando solucionar o problema de encontrar comida. Eventualmente, uma delas vai encontrar e ela vai deixar ali o feromônio que vai reforçar o caminho para as outras, para dizer, olha, por aqui está interessante, por aqui já tem algo no caminho. Tenta nesse rastro. E isso reforça o caminho para as outras também direcionarem a fonte de alimento, que é os problemas que eles querem resolver para a colônia. Tem um vídeo aqui rápido. Será que vai tocar? É basicamente elas tentando fazer essa busca, né? E conforme o tempo vai acelerando, você vê que elas conseguem encontrar esse rastro e direcionando outras para o mesmo caminho. Você vê que eles já vão formando trilhas ali, né? Bom, eu vou passar aqui para a gente ir mais para o genético, que é outra heurística que a gente tem usado aí, também inspirada na biologia evolutiva, e a gente busca olhar aí para os mecanismos de seleção natural genética, que o Holland publicou esse processo já lá em 70, e é uma classe inteira de algoritmos, tá? O genético é só uma forma de olhar para essa questão da seleção natural, de genética, e se inspirar nela para resolver problemas. Basicamente, a maneira como a gente busca resolver problemas de sobrevivência na Terra foi a inspiração para o algoritmo. Então a gente tem aqui, a fonte ficou meio apertada, mas a gente tem no algoritmo genético a gente codifica no nosso DNA alguns traços que trazem características interessantes para a gente. E a gente, na solução matemática, escolhe uma representação também no cromossomo, seja de 0,1, seja real ou qualquer outra forma de representar essas características da solução, para ficar tão similar quanto a ideia do DNA. E os mecanismos de reprodução, a gente copia aqui também, seja com crossover, com mutação, e tenta replicar a capacidade de passar a informação genética útil, que traz uma informação boa, para um indivíduo filho que, teoricamente, pode apresentar uma característica tão boa ou não quanto os pais. Porque a questão aqui é, de novo, a adaptação para o meio, né? É a questão que vai resolver a questão da extinção, da sobrevivência da espécie, é a adaptação. Quão adaptável quão boa é aquela característica da solução ou do indivíduo para aquele meio. E isso é avaliado quão bom ou não pela função fitness, que a gente vai dizer, olha, dado esse cromossomo que esse monte de 0 e 1 que representa uma solução qualquer, nosso veículo, nossa solução com 2, com 3 veículos, quanto que está valendo? Qual a nossa distância com aquela solução? E aí a gente sabe avaliar se ela está boa ou não. Outra característica dele, do genético, é que ele é multi-solução, é populacional. Então a gente trabalha com várias soluções de uma vez.
Então a gente cria uma solução, uma população inicial com vários indivíduos, vai fazer uma avaliação, uma seleção dos pais, vai aplicar esses operadores genéticos para gerar uma população de filhos, vai fazer uma nova avaliação. Aqui no elitismo e na pós-otimização a gente vai entrar com todas aquelas heurísticas, meta-heurísticas para tentar trazer um ganho a mais nela. Vai fazer uma atualização de população e aí a gente tem um passo para avaliar, tá bom ou não essa população? Nessa população tem gente melhor ou não? Se não tiver muito, ou a melhora não for suficiente, a gente repete o ciclo para que a seleção, o processo se repita, para que aquela característica da solução boa apareça em algum filho até a gente bater no critério de parada, seja por tempo ou por falta de melhoria, né? E se for por isso, a gente finaliza. Então essa é a ideia do algoritmo genético, do que fez o Caio aí trabalhar e aplicar na resolução desse problema de roteirização. A gente traz aqui já uma versão antiga dele. Esse é um applet rodando o algoritmo genético. Não dá para ler aqui o código, porque eu acho que apertou a tela, mas são várias soluções descritas em texto e descritas visualmente. São os veículos criando rotas e você vê que ele está tentando trocar ali algumas posições até encontrar uma distância menor, que a gente está tentando reduzir aqui em cima em amarelo. E conforme vai passando várias interações, ele está reduzindo isso. Encontrada a solução final, ele leva para a plataforma e fala, olha, está aqui, bonito para o usuário. Então, essa é a solução que o usuário vê, passou por todo esse processo do algoritmo genético para construí-la. Aqui é só um exemplo, uma dinâmica que a gente costuma fazer, mas para fazer na mão e ver quão diferente é do que a gente consegue resolver isso manualmente versus o que o algoritmo acaba fazendo. Tá? Isso aqui a gente costuma mostrar para os motoristas, que eles resolvem manualmente e a gente mostra para ele, olha, tá bom, você demorou tanto tempo para resolver esse probleminha com 30 pontos, que é o que você faz no dia a dia, mas vamos tentar no algoritmo, vamos ver o que a gente consegue fazer? Quão diferente fica? Nosso histórico aí de ganhos de até 40% na distância, no valor, e não só no exercício, só até na prática com a aplicação. Bom, beleza, essa parte é a parte fácil da pesquisa. E a parte da empresa? Bom, o início da história a gente contou um pouquinho do Caio, né? Quando ele começou lá a pesquisa com a parte do mestrado, basicamente, e a experiência em outras empresas, consultorias. Em 2015 a gente se encontrou ali na UI, como eu comentei, e também encontrei o Maurício, que acabou sendo nosso CEO, e o Pedro, que já era amigo do Caio e é muito focado em tecnologia, em como fazer desenvolvimento, toda a parte computacional, qual código usar, qual linguagem utilizar, como criar arquitetura por trás disso. Né? O que mudou aqui no caminho? Naquela conversa com o café, com o Caio, basicamente ele me deu o problema dele de otimização, que eu tinha experiência, eu tive que trabalhar nisso daí, e ele foi focar, apesar de ser meu braço direito, né, porque o mestrado era dele, até ele me passar tudo, ele começou a focar na parte de empresa propriamente. O que ele precisa fazer para manter uma empresa? A primeira coisa que ele fez foi gastar todo o dinheiro das férias dele, até acabar e voltar para a consultoria com a último tostão, e aí a gente encontrou um anjo, mas já conta essa história. Mas a empresa só existe por conta desse time aí que começou forte, dando esse start bom aí. Em 2015 a gente conseguiu um convite para ser acelerado na aceleradora
Em 2016 a gente conseguiu criar a empresa propriamente, mas não tinha nada, era basicamente o Caio e o William, nosso primeiro desenvolvedor contratado. Ganhava o almoço basicamente. Levou alguns meses para ele conseguir ganhar um pouco mais, porque o dinheiro era nosso para pagar. Mas ele também é sócio. E depois veio a Link, que é outro sócio que conseguiu compartilhar um escritório para a gente ter um lugar para sentar e trabalhar. Basicamente eles davam espaço para a gente, é uma empresa de rastreamento. Em fevereiro, a gente enfim, foi quando o Caio falou, não dá mais, eu vou voltar, acabou o dinheiro. A gente já conseguiu um investidor anjo. Falei, opa, tem alguém apostando na gente, vendo que a ideia pode vingar. A gente conseguiu em 2016 ter um escritório próprio. A gente ainda estava montando mesa e estava no nível de a casa escritório. A gente morava e trabalhava no mesmo lugar, porque não tinha como pagar mais coisa, mais do que isso. Então, basicamente, a gente mudou. Caio, Maurício e William mudaram para lá. Eu ainda estava saindo da UI, acabei mudando para outro AP, mas a gente estava montando o escritório na raça ali e nos mudando para lá. Aqui tem uma fotinha da primeira do escritório, do primeiro quadro. Mas como startup, tem alguns passos que a gente tem que dar aqui para ela vir a existir, de fazer funcionar, né? A gente não consegue fazer um produto se não tiver um plano, um MVP que a gente trabalha. Qual o produto mais simples possível? A tese do Caio já estava meio caracterizada como uma solução, né? Mas tem um processo para fazer ele funcionar. Então, a gente vai testar esse produto no mercado. A gente vai pegar uma empresa pequena, bater na porta dela, falar, vamos ver se funciona, vamos ver se te atende. O que precisa mais fazer? Então é um teste real ali, né? Até ganhar uma maturidade para dizer, de fato, o produto atende a necessidade do mercado. E depois tem um passo de dizer, olha, tá bom, como é que a gente vende isso agora? A gente só conseguiu bater na porta de um. Aí agora a empresa passa a ter foco em organizar o canal de venda, encontrar o caminho para publicar esse produto, para dizer para o mercado, existe essa solução aqui, vocês querem, te atende. E aí vamos fazer ganhar maturidade na venda e ter maturidade no produto. E aí vem outras coisas juntas que a gente começa a ver necessidade do produto e mais desenvolvimento. Então essa curva meio que começa de novo em outras frentes, em outras necessidades do produto. Mas a vida, assim, você tem um plano, faz esses planos, acha que vai ser retinho, e tem vários percalços no caminho. Em algum momento você está bem, em outro momento você tem que atravessar uns vales difíceis. É meio assim mesmo a startup. E um ponto importante aqui é essa questão de ser rápido para desenvolver. O MVP tem essa característica. Se a gente não atender o cliente rápido, que é desenvolver algo que se locomova, que me leve para algum lugar, um carro atende. Mas eu levo muito tempo para desenvolver e pensar como vai ser esse carro, que forma que ele vai ter. Às vezes a gente tem que trabalhar assim, com o skate, a patinete, a bike, para que o cliente lá que está desejando essa solução vai ficando satisfeito e vai acreditando no projeto e vai falar, não, tem futuro, isso aqui vai me atender. Então, esse caminho de baixo acaba sendo o mais prático para a startup experimentar. Se a gente olhar para o produto nosso, estava bem feio no primeiro, era um rascunhão, não tinha nada, funcionava no desktop. Depois ele vai ganhando cara, vai dando mapa, foi para a web, até ter uma carinha um pouquinho melhor, com interface mais agradável, com mais funcionalidades. E assim foi o ano de 2016 a 2018, a gente conseguiu passar nesse espaço de agora a gente consegue focar em clientes um pouquinho maiores, um produto um pouquinho mais maduro, a gente pode ter um marketing melhor, e aí já começaram a ver as melhorias dos produtos, novas features. Torre de controle. A torre de controle é um
um mecanismo que você vai acompanhar a realização daquele plano. Então você vai ter não só a rota no mapa, mas também o caminhãozinho onde que está naquele momento como motorista. A prova de entrega, que é o aplicativo, né, que está rastreando ali o motorista, fazendo ele tirar foto se ele passou mesmo lá ou não, porque a empresa às vezes quer esse comprovante, né? O cliente não está, ou o produto veio com defeito, então faz a provinha ou não, tira uma foto. Foi requisição de alguns clientes e a gente já incluiu. E a visibilidade do cliente é permitir que o cliente saiba que o motorista está chegando para ele. Então acabam vindo novas funcionalidades aí, demanda time, demanda uma equipe maior. Nesse momento a gente estava um pouquinho maior já, ainda naquele escritório, uma equipe já de umas 20 pessoas aí já. O Caio assinando os papéis do dinheiro dos sócios, os sócios dando ali o aval. Em 2019 a gente conseguiu acreditar aí que podia alcançar os clientes ainda maiores, enterprise. Fomos aí crescer o marketing outbound, que é tipo, precisa alcançar clientes maiores e criar um processo comercial, porque antes era muito a gente que fazia. E conseguimos aí já fechar alguns contratos maiores, tá? Já conseguimos mudar de escritório também, a gente foi para próximo dali. Estava com um time um pouco maior. E aí a gente, nos últimos 2 anos aí, pandemia e tudo mais, a gente teve que mudar o que a gente fazia para alcançar os clientes enterprise e criar a máquina de vendas nossa, ensinar o time de vendas a vender para esse cliente grande. E a gente começou a perceber aqui também que a roteirização suficiente do D+1, que é deixa eu planejar para amanhã o que eu vou entregar, aquele caminhão, não é suficiente mais. Então eu preciso da roteirização dinâmica, os clientes estão precisando. E eu acho que vocês sentiram isso também na pandemia, né? A entrega estava sendo prometida para os grandes aí cada vez mais rápido. Americanos, Mercado Livre, entrega no mesmo dia, entrega em 3 horas, entrega em 15 minutos. E se você for ver, até a Amazon entregando antes de você comprar. Então agora você precisa fazer um planejamento, que o problema inicial que a gente tinha já não é mais suficiente. A gente precisa fazer o planejamento para o D+0, para o dia corrente, para o momento atual. E isso muda um pouquinho a característica do problema. É parte do maestro que a gente chama solução nova, que é essa roteirização dinâmica de pega o plano que você tinha e coloca mais coisa lá para entregar. Tem como? Será que cabe? Será que vai ficar boa a solução? Será que eu já me comprometi demais? Então tem outras problemáticas para tratar aí. Então a otimização não tem fim, continua para frente. Essa é a cara do escritório novo já, um escritório mais sustentável. Está ali perto da Paulista. E o time agora já está com mais de 80 pessoas, beirando 100. 91. Bom, é basicamente isso que eu queria trazer. Acho que a parte seguinte aqui é mais mostrar o que a empresa faz, mas acho que deu para ver um pouquinho, né? A questão da otimização de rotas, os produtos que a gente tem é a gestão ali dos pedidos da frota e a orquestração de processos, que é automatizar toda essa questão do planejamento de rotas, que é receber dados, parametrizar, fazer a autorização, fazer o monitoramento e agora automatizar todos os processos para que ele repita automaticamente. Então, além do problema de otimização que a gente tinha lá, que era só a roteirização, a gente está vendo que tem espaço para muitos outros problemas aqui. Uma roteirização dinâmica mais nova, um espaço para colocar, por exemplo, aprendizagem de máquina para fazer previsão melhor de tempos. Qual o tempo que eu levo aqui de atendimento? Qual o tempo de trânsito entre um ponto e outro? Então, isso que eu queria trazer, que a gente tem bastante espaço aí para trabalhar com a matemática nesse problema em particular e na experiência de consultoria muito mais para outras empresas. Aí. Bom, curiosidades das primeiras células.
Porque eu queria trazer isso daqui também, que às vezes a gente não está com tudo de melhor, tudo em mãos, tudo fácil, mas dentro do possível a gente faz o melhor que pode para construir, para uma solução, para construir uma empresa, para trazer algo melhor para a gente e para o mundo. Bom, é isso. Agradeço aí a atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu vou pedir para a Amanda trazer aqui um pouco do vídeo da empresa, se vocês tiverem interesse em conhecer. Alguém tem alguma dúvida da parte de matemática, curiosidade, vai perguntar? Quando você diz da otimização de rotas, se por exemplo a distância tem algum problema na via, ou tem muito semáforo e atrasa demais, isso é feito tipo como um parâmetro para criar a rota, ou tipo fez a rota, o entregador fez a rota e falou, essa rota vai ser devagar demais, não adianta ela? Para o planejamento, a gente tinha uma questão de construir o input inicial, é a matriz de distância que a gente fala, que é quanto tempo eu levo, e quantos quilômetros e quanto tempo eu levo, né, para poder planejar. Isso é um input pesado já, que é um problema por si só. A gente construiu em cima do Google, em cima de um mapa free também, tem opções. Aí fora isso, tem a questão do real. No real a gente tem o tracking do aplicativo, né? Eu tenho pelo GPS onde está o veículo e quanto tempo de fato ele gastou de um ponto ao outro. São informações distintas. Mas do início a gente põe o planejamento, entrega para o motorista, ele pode virar aquilo para o Waze e falar, tá, leve de um ponto ao outro aí, pode coincidir com a rota que a gente planejou, pode não coincidir. Porque o Waze tem mais informações ali do real, né? Se tem uma via bloqueada, por ser um aplicativo social, tem essa troca de informação mais rica, que não necessariamente é usado no planejamento, tá? Não agrega muito, mas é um bom ponto. Entendi, obrigado. Eu queria saber, na torre de controle, a pessoa que está lá trabalhando, ela tem controle de alguma coisa do aplicativo? Então, por exemplo, quebrou um caminhão, ela consegue dar essa opção para o aplicativo e daí você modificar alguma coisa com a otimização dinâmica para você conseguir dar auxílio para isso com os caminhões que você tem. No monitoramento da torre de controle, a gente tem um painel para o analista para ele ver ao vivo quais são as várias rotas que os motoristas estão cumprindo, se tem algum evento, ocorrência, que a gente chama de problema. Então ele pode falar, não foi entregue tal ponto, ou vou atrasar, e você vê que começa a atrasar. O próprio cliente, dependendo da opção, pode receber esse aviso, que vai atrasar ou não, e se resolver cancelar a rota, o analista também fica sabendo e pode tomar uma outra ação. Mas aí depende muito da indústria, né? Se você pensar que é uma indústria de entrega de produtos que você compra, o caminhão tem que voltar para proceder, para fazer alguma troca, manutenção, colocar no outro caminhão e entregar de novo. Então talvez vai ter um atraso naquilo lá. Se você pensar que é uma indústria de gás, por exemplo, que o caminhão está na rua com estoque, simplesmente põe outro lá. Não precisa ser a mesma caixinha com o mesmo produto que você comprou. Né? Alguma pergunta? Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar pela apresentação, foi boa. Eu queria perguntar em relação ao método de solução. Você disse no começo que de primeira foi bastante o algoritmo genético, né, que o Caio trabalhou, mas hoje o que vocês utilizam? Tem esse foco ainda em algoritmo genético ou já tem mais variações? A gente se manteve no algoritmo genético ainda, justamente porque ele é versátil para que a gente consiga colocar restrições novas.
como o problema real, cada cliente acaba criando uma necessidade específica de restrição, aquele exemplo que eu dei da otimização, passa uma restrição nova. Cada um vem com uma criatividade ou um problema real da área que precisa de janela de tempo, de capacidade do veículo, de proibição de veículo para o cliente, porque aqui não recebe cider, só caminhão com plataforma. Parada planejada. Então são várias coisas que a gente vai colocando naquele problema clássico e torna ele mais difícil de resolver. E o genético acaba tendo uma flexibilidade para dizer, olha, atende essa restrição também ou não. Um método que a gente achou bem flexível e atende bem. Tem outros que também são, algumas heurísticas construtivas, principalmente aquela que eu apontei, ela também está competitiva no mercado e é boa, a busca por vizinhança. É uma heurística construtiva, né? E outra que tem bastante saída também, que atende bem a CP, construir em programa, que também é bem flexível. Mas a gente ainda fica no algoritmo genético. Bom, vou passar para a Amanda aqui então, para mostrar um pouquinho da empresa. Boa tarde, pessoal. Esse vídeo ele fala um pouquinho da nossa história, né, o tanto que a gente cresceu nesse último ano, e aí depois eu falo um pouquinho sobre o nosso stand que está lá fora, tá bom? Quero agradecer também a Juliana e todo o time que foi organizar aqui o evento. E, bom, estamos disponíveis. Quando bate meta, o que faz?
pouquinho mais do que só a pesquisa hoje, né? Hoje a gente cresceu bastante, né? O time no vídeo aqui fala que tem 80 pessoas, mas hoje estamos em 91. Então a gente cresceu muito, temos a previsão para chegar até o final desse ano, até 100 pessoas. A gente está com algumas vagas em aberta. E aí, lá na frente, a gente montou um stand, a gente está montando uma landing page, onde a gente vai compartilhar algumas informações sobre vaga, sobre conteúdo, sobre informações de tecnologia também. A gente quer montar uma comunidade de tecnologia para compartilhar também informações sobre otimização, algoritmo, né, inovações em relação à área de tecnologia. O Tech Day é um evento que a gente faz, né, para o nosso time de imersão na área de tecnologia, para discutir também sobre tendências de mercado, né, sobre as novas tecnologias, enfim. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem participar da nossa empresa, se cadastrem lá na frente, quiserem participar dessa comunidade também. Tem um banner lá na frente com o QR Code, é só apontar o celular e aí fazer a inscrição na nossa página, tá bom? É isso. Agora foi. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem? Bora lá então. Oi, deixa eu perguntar para vocês. As vagas que vocês têm abertas, elas são não só para estagiário, né? A gente tem vaga para estagiário também, tá? Mas a gente também tem vagas para outros níveis, tanto para júnior, pleno ou sênior. E as vagas, elas são para os cursos de matemática aplicada mesmo, né? Para as áreas de tecnologia ou para a área de otimização, que é a área do Gâmbaro, que é a área que cuida da parte de algoritmo. Certo, obrigado. Deixa eu só complementar a pergunta dele, né? Eu acho que já talvez sane mais algumas dúvidas. Então, um aluno que estiver interessado em ir para essa área, né, de vagas na otimização, vocês pedem mais ou menos assim, pré-requisito seria ter programação linear, mais ou menos. Isso. Essa é o pré-requisito básico. Fez programação linear, já está apto para poder trabalhar o time de otimização de vocês. Né? Isso, a gente não está com uma vaga agora para o time de otimização em aberta, mas assim que a gente abrir, e não vai demorar muito, né, porque como vocês viram a gente está crescendo bastante, o que a gente pede é justamente que tenha essa parte de programação linear e tenha umas noções aí de pesquisa também. É interessante a parte de pesquisa porque a gente só aqui citou vários tipos de algoritmos que podem ser aplicados, tem vários artigos a respeito, a pesquisa científica é forte nisso daí. E a distância entre a pesquisa e o produto pronto é grande, então a gente precisa de bastante gente olhando para conseguir chegar no produto pronto. A gente quer aumentar o time para isso também. Vamos testar algo além do algoritmo genético? Quais outras estão promissoras aí que a gente pode... A gente tem algumas coisas em vistas, a gente quer testar e o mercado é muito rápido. Se a gente para, alguém põe uma proposta melhor na mesa. Bom, agora vamos então para o sorteio. O livro que a gente vai sortear aqui agora foi inclusive escolhido pelo pessoal da Root Easy, que chama Algoritmos Genéticos. Tá novinho, lindão. Até a gente da comissão falou, nossa, como a gente queria participar desse sorteio. Então assim, sortudo que vai ganhar esse sorteio. É um dos que estavam presentes aqui, na palestra deles. Então vocês já estão, cientes como é o processo. A gente vai gerar um número aleatório aqui. 3. Thiago Azevedo. É isso? Não? Peraí. Guilherme, eu não enxergo. Tareia. Palmas pro Guilherme, pessoal. Eu vou pedir para vocês tirarem uma foto entregando o livro para ele, pode ser? Claro. Pode ser que pegar na bandeira. Pode ser na bandeira. Só no sulão, fica melhor a foto assim. Esse aqui bate Eu sugeri a gente tirar uma linha bandeira também.
Bom, vamos agradecer. Bom. Aí, tá aí, foi. Vamos agradecer mais uma vez o pessoal da Root Easy. Por favor, não deixem de ir ali no stand deles. Eles vão estar aqui. Agora a gente vai, né, fizeram aqui dentro. Frio, né? Eu acho que todo mundo tava meio acanhadinho hoje, sair de casa, tá, né? Então eles fizeram o stand deles aqui na saída aqui do auditório. E é isso, já fiquem aqui com a gente, que a gente já vai começar nossa próxima palestra. E eles vão ficar aqui até o final da tarde, né? Depois do coffee break eles ainda estão ali, para vocês conversarem com eles e tirarem todas as dúvidas possíveis, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vocês vão continuar todos ali, né? Obrigado. Estamos por aí. Qualquer coisa pode buscar um de nós aí, entrar em contato direto. E agradeço de novo a atenção e poder voltar aqui com vocês. A gente que agradece a presença de vocês por essa palestra maravilhosa aí, por todas as dúvidas que vocês retiraram do pessoal. Obrigado.